para todos os públicos. Olá, bom dia a todos os alunos do 4º e do 5º ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática pelo projeto Escola em Minha Casa, projeto de vidas. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre a subtração, certo? Nós estamos revisando as 4 operações e na aula anterior vimos a adição, né? E vocês aprenderam que a adição, na verdade relembraram, né, que a adição ela trabalha com a ideia de somar, né? De soma, de adicionar, de acrescentar. Vocês já vão ver que a subtração é a operação inversa da adição. Por quê? Porque ela já trabalha com o oposto, ela já trabalha com a ideia de diminuir, tirar, subtrair, certo? E também ela trabalha com algumas outras ideias que nós vamos ver na aula de hoje, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, as ideias da subtração. Como falei, a subtração ela trabalha, é a operação que traz a ideia de tirar, reduzir, certo? E nós vamos ver aqui uma situação problema para nós juntos resolvermos. Eu espero que você aí em casa esteja com o seu caderno, com o seu lápis, sua caneta, para fazer juntamente aqui comigo esta atividade, tudo bem? As situações, problemas que eu trouxe aqui. Vamos lá. Carlos tinha R$ 35.974 na poupança, né, no banco, e tirou R$ 13.247 para comprar um tablet. Aí a situação pede aqui, ó. Quantos reais restam na poupança de Carlos? Você viu o quê? Que a princípio ele tinha 35 mil, vamos lá já anotando as informações para resolvermos, certo? Então, a princípio ele tinha R$ 35.974 na poupança. Então, para ele comprar o tablet dele, ele tirou, né? Ele retirou R$ 13.247 para comprar esse tablet. Quantos reais restam na poupança de Carlos? Quantos reais ficaram lá na conta depois dessa retirada de R$ 13.247? Então, para nós chegarmos a esse resultado, a essa resposta, nós precisaremos utilizar a subtração. Você está lembrado que eu falei no início que a subtração ela trabalha com a ideia de tirar, de reduzir? Então é exatamente isso que nós vamos fazer. No valor total que ele tinha, né, para chegarmos a esse resultado, nós vamos retirar os 13.247 dos 35.974, que era o valor que ele possuía na conta. Então vamos ver quantos ficaram. Vamos lá colocar aqui o sinal de menos, né, que é o sinal da subtração. Passar a barra aqui. E vamos fazer a operação, tudo bem? Você vai ver o quê? Que unidade debaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Olha aqui, ó, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e dezena de milhar debaixo de dezena de milhar. Então vamos lá. De 4, dá para tirar 7? Você sabe que não, é porque o 7 ele é maior do que o 4. Então, para resolvermos, então, vamos precisar o quê? Pedir o quê? Uma dezena, transformar aqui uma dezena em 10 unidades. Então, aqui vai ficar o quê? 14 menos 7. Então, essa é fácil. 14 menos 7 é igual a 7, certo? Aqui ficou quanto? 6, né? Porque ele emprestou uma dezena para cá, para o 4. Então, vai aqui, ó, 6 menos 4 é 2, certo? Aqui, ó, 9 menos 2... Você tem 9, tira 2, vai ficar com 7, certo? 5 menos 3, 2. E 3 menos 1, 2, certo? Então, ficou o quê? 22.700
R$3.027 na conta dele. Então, ele tinha, a princípio, R$35.974 para comprar o tablet. Ele precisou retirar R$13.247 e após essa retirada, ele ainda ficou na conta, né? Ficou com um saldo ainda de R$22.727, certo? Então, esse foi o saldo da conta poupança de Carlos. Então, você viu aí que para resolvermos essa situação, nós precisamos foi necessário utilizarmos a operação subtração, certo? Então, essa é uma das ideias trabalhadas na subtração. A ideia de tirar, né, de reduzir, tudo bem? Então, vamos para uma outra situação trabalhada pela subtração. A subtração, ela também trabalha com a ideia de comparar. Comparar, professor? Exatamente. Vamos ver essa situação aqui, essa situação problema, e você vai estar vendo como a subtração trabalha com a ideia de comparar. Na hora do intervalo, 4 colegas se reuniram para ver quem tinha mais figurinhas. Cada um deles contou o número de figurinhas que possuía. Veja na tabela as quantidades. Então, essa é fácil para vocês. Vocês já tiveram a aula de tabelas e gráficos, né? Já estudamos gráficos de barras, gráfico de linha, certo? E viram também tabelas. Então, vamos analisar aqui esta tabela. Na primeira coluna nós temos o quê? O nome dos 4 coleguinhas que se reuniram na hora do intervalo para contar quantas figurinhas, para saber quem tinha mais figurinhas. E na segunda coluna nós temos o que? A quantidade de figurinhas de cada um. Então aqui pela tabela nós vamos ver que o José, ele tem 3.456 figurinhas. Já a Fernanda, 942 apenas. A Maria, 12.680 figurinhas. Então é que tem mais até o momento. E o Pedro possui 342 figuras. Agora vamos lá para a pergunta aqui. Quantas figurinhas Fernanda tem a menos que José? Você vê que o José ele possui 3.456. Já a Fernanda possui apenas 942. Então a pergunta pede: quantas figurinhas Fernanda tem a menos que José? Então, para nós chegarmos a essa resposta, nós vamos utilizar a subtração, trabalhando a ideia de comparar. Nós vamos comparar quantas figurinhas o José tem a mais do que a Fernanda, né? Em relação à Fernanda. Vamos comparar a quantidade de cada um, certo? Então, para isso, vamos utilizar a subtração. Vamos lá, olha aqui, ó. O número de figurinhas que o José possui, 3.456. Já a Fernanda possui 942 figurinhas. Então vamos utilizar aqui, ó, botar o sinal da subtração, passar a barra e vamos resolver. 6 menos 2 dá 4, certo? 5 menos 4, 1. 4 menos 9, de 4 não dá para tirar 9, então vamos pedir o que aqui? Uma unidade de milhar aqui, ó, do 3, certo? Então aqui vai ficar o que? 14 menos 9, vai ser igual a quanto? A 5, certo? 14 menos 9 igual a 5. Aqui ficou 2, né? Só vamos baixar aqui, vai ficar o que? 2.514. Então, olha aqui, ó. Realizando essa operação, a subtração, tirando 942 de 3.456, chegamos ao resultado de 2.514. Então, assim, esta é a quantidade de figurinhas que Fernanda tem a menos que José. 2.514, certo? Então, aqui nós já resolvemos a primeira questão.
tá certo? Que foi pedida. Quantas figurinhas Fernanda tem a menos que José? Nós comparamos a quantidade de figurinhas que José possui e a quantidade que Fernanda possui, né? Subtraímos a quantidade que ela tem, né? Em relação à quantidade dele, né? Ao total que ele possui, e chegamos à quantidade de 2.514, e essa é a quantidade de figurinhas que Fernanda tem a menos, né? A menos que José, certo? A segunda, pede assim, a segunda questão: quantas figurinhas Maria tem a mais que Pedro? Então nós vamos ver aqui que Maria, ela possui 12.680 figurinhas. 12.680 figurinhas, certo? Já o Pedro possui apenas 342 figurinhas. Então a pergunta pede: quantas figurinhas Maria tem a mais que Pedro? Então vamos fazer novamente, trabalhar a ideia da comparação na subtração. Então vamos colocar aqui o número de figurinhas que Maria possui, 12.680, certo? Já Pedro possui apenas 342 figurinhas. Vamos passar ao sinal aqui da subtração, passar na barra, e aí vamos subtrair, né? O total será a quantidade, representará a quantidade de figurinhas que Maria possui a mais que Pedro. Então vamos lá. De 0, dá para tirar 2? Não, né? Então vamos aqui, ó, pedir uma dezena para cá, para o 8, aqui vai ficar 10, né? 10 unidades, 10 menos 2, dá 8, certo? Aqui ficou 7, certo? Então 7 menos 4, 3, 6 menos 3, 3, e aqui vamos descer o 2 e o 1. Vai ficar o quê? 12.338 figurinhas. Esse é o resultado desta subtração. Quantas figurinhas Maria tem a mais que Pedro? 12.338 figurinhas. Esse é o total de figurinhas que Maria possui a mais do que Pedro, certo? Então, analisando aqui a tabela, nós vamos perceber que quem possui maior quantidade de figurinhas é Maria, né? 12.680 figurinhas. E quem possui a menor quantidade é o Pedro. Ele possui apenas 342 figurinhas, certo? Depois de Maria, quem fica em segundo lugar é o José, que possui 3.456 figurinhas. E a Fernanda ficaria em terceiro, com 942 figurinhas, certo? Então, basta analisar aqui a tabela, a gente vai estar vendo, né, sabendo exatamente quem possui mais, quem possui menos, quem fica em segundo lugar, certo? Então aqui, ó, utilizando a subtração e trabalhando a ideia de comparar, nós conseguimos resolver essas duas questões. Quantas figurinhas Fernanda tem a menos que José, né? Nós chegamos aqui ao resultado de 2.514, utilizando a subtração. E a segunda questão: quantas figurinhas Maria tem a mais que Pedro? Nós também chegamos ao resultado, utilizando a operação subtração, certo? Vamos dar seguimento. Aqui outra ideia trabalhada pela subtração. Você já viu que a subtração ela trabalha com a ideia de tirar, certo? Trabalha com a ideia de tirar. Depois você viu que a subtração trabalha com a ideia de comparar. Nós acabamos de ver aqui duas situações. E agora, a outra ideia que a subtração trabalha é com a ideia de completar. Então vamos ver aqui essa situação. João coleciona moedas. Veja aqui, olha a imagem aqui. Olha o João aqui. Olha aqui a imagem das moedas de João. Ele coleciona moedas. Até o final do ano, ele quer completar 1.300 moedas. Vamos colocar aqui já esse valor, que é o total de moedas, né, que ele pretende alcançar até o final do ano. Nós já estamos chegando no final de agosto, certo? Então, ele pretende até o final do ano, em dezembro, dia 31 de dezembro, ter a quantidade de 1.300 moedas na sua coleção.
1.300 moedas, certo? Mas, até o momento, ele só conta com 1.258. 1.258 moedas. Ele pretende chegar até o final do ano em 1.300. Mas até o momento ele possui 1.258 moedas. Quantas faltam para ele completar os 1.300? Quantas moedas ele precisará conseguir, né, a mais para chegar no objetivo dele de ter 1.300 moedas no final do ano? Então, para nós descobrirmos, nós vamos ter que usar a ideia de completar, certo? Trabalhar a subtração. Vamos aqui. Vou colocar aqui o sinal de menos. Certo? Nós vamos fazer o quê? Vamos subtrair 1.300, que é o total de moedas que ele pretende alcançar no final do ano. É o total de moedas que ele pretende ter no final do ano. De 1.258. Subtrair 1.300 menos 1.258, que é o total de moedas que ele possui. E o resultado desta operação, desta subtração, representará o total de moedas que João precisará conseguir para ele chegar até o objetivo dele, que é de 1.300 no final do ano, certo? Então vamos lá fazer a subtração, certo? Para chegarmos a esse resultado, nós vamos ter que utilizar a subtração. Eu já coloquei aqui ó, o sinal de menos, a barra, vamos lá. De 0 dá para tirar 8? Não, né? Então, nós vamos o quê? Pedir aqui ó, uma centena. Ó, vem para cá, né? Vem para cá primeiramente, para dezena. Aqui fica 10, né? Mas ele vai emprestar uma dezena para cá, para este 0, aqui vai ficar 10, aqui era 10, ficou 9, aqui era 3, ficou 2, certo? Então aqui ó, 10 menos 8 dá 2, certo? É igual a 2. Aqui 9 menos 5 é igual a 4, só continha fácil, né? Com certeza isso aí vocês estão fazendo aí. Só 2 menos 2, 0, certo? 0, 1 menos 1, 0. Então nós chegamos aqui ao resultado. A quantidade de moedas que João precisará conseguir para que ele possa alcançar o objetivo dele, que é possuir o quê? 1.300 moedas. Então, para ele completar essa coleção, né, completar as 1.300 moedas, ele precisará ter, né, mais 42 moedas. Ele precisará até o final do ano conseguir 42 moedas, certo? Então, esta é mais uma das ideias trabalhadas pela subtração. É a ideia de completar, como você acabou de ver aqui nesta situação problema. Tá certo? Então, olha aqui o resultado. E aqui nós temos um problema para resolver, né? Uma situação. Um comerciante, ele investiu R$15.200. R$15.200 na compra de brinquedos para a loja dele. Olha aqui a loja dele, aqui na imagem. Com a venda de todos os brinquedos, ó, ele comprou para a loja, né, para ser vendido. Então, com a venda de todos os brinquedos que ele comprou, o comerciante ele conseguiu arrecadar R$17.200. Ele comprou todos por R$15.200, né, e vendeu tudo por R$17.200. A situação pede. O lucro dele foi ele comprou por R$15.200 e vendeu por R$17.200. Então, vamos ver, a pergunta que pede para descobrirmos quanto ele teve de lucro na venda dos brinquedos, certo? Então, o lucro é o ganho que ele teve a mais na venda dos brinquedos, certo?
Então ele colocou ali, ó, ele comprou o produto por um determinado valor, colocou ali em cima daquele produto, né, do valor do produto que ele ia vender, a margem de lucro dele. Então o ganho a mais, né, que ele obteve com a venda do produto, né, do brinquedo, representa o lucro dele. Então vamos ver, para nós chegarmos a este resultado, né, a solução desta situação problema, ou chegarmos ao valor exato do lucro que ele obteve com a venda dos brinquedos, nós vamos precisar utilizar a subtração, a operação subtração, certo? Então, para nós chegarmos ao valor exato do lucro que o comerciante obteve com a venda dos brinquedos, nós vamos precisar utilizar a subtração. Então, vamos subtrair o quê? 15.200 de 17.200, que os 17.200 foi o valor que ele alcançou com a venda dos brinquedos. Então, vamos lá. 17.200, certo? Reais foi o valor que ele obteve com a venda dos brinquedos. Vamos tirar deste valor 15.200, né, que foi o valor que ele gastou para adquirir os brinquedos para a loja dele, certo? Então vamos lá, 0 menos 0 é 0, 0 menos 0, 0. 2 menos 2, 0. 7 menos 5, 2, certo? 0 menos, 1 menos 1, 0. Então, nós vemos aqui que ele obteve de lucro com a venda dos brinquedos. Nós chegamos aqui ao resultado de 2.000, certo? Ou seja, o lucro que ele obteve, ou seja, o valor a mais que ele ganhou com a venda dos brinquedos foi de R$2.000, certo? Então, você acabou de ver aí mais uma situação problema que nós resolvemos através da subtração. Então, para eu saber que operação eu vou utilizar, você viu na aula anterior, nós trabalhando com a adição. Então, o problema, a situação problema, ela vai estar, né, nos trazendo a situação, e é necessário que você interprete o que a situação está pedindo. É a adição? É a subtração? É a multiplicação? É a divisão? Então, nessa situação aqui, ele queria saber o lucro que o comerciante obteve com a venda dos brinquedos, né? Sendo que ele comprou os brinquedos por 15.200, foi o valor que ele desembolsou ali para comprar os brinquedos para a loja dele. Mas quando ele foi vender, colocar na loja dele lá para vender, ele colocou ali a margem de lucro dele. Ele não vendeu pelo mesmo valor que ele comprou. Não, ele tem que tirar o lucro dele, né? O ganho dele, para ele pagar as despesas, né? A água, a luz, tirar o próprio salário, pagar os funcionários, certo? Então, tudo isso ele faz com o lucro que ele obtém da venda do produto dele, no caso, os brinquedos. Da venda, né? Vendendo os brinquedos aqui da loja dele, ele obteve o quê? R$17.200. Para chegarmos ao lucro, nós apenas fizemos o quê? Subtraímos 15.200 de 17.200, né? 17.200 é o valor total alcançado com a venda dos brinquedos, 15.200 é o valor que ele gastou para adquirir os brinquedos. Então, chegamos ao resultado, que é o quê? R$2.000, certo? Então, nessa situação aqui, o lucro dele foi de R$2.000, tá certo? E muito obrigado, chegamos ao fim de mais uma aula de matemática, tá? Para os alunos do 4º e do 5º ano. Agradeço a atenção de todos vocês, tenham uma excelente semana, valeu!